Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, nem nada que lhe pertença. Êxodo 20, 17. Queridos irmãos, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, Jesus falou, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 28. Este é o 9º mandamento da lei de Deus: não desejar a mulher do próximo. 3 são as espécies de concupiscência: a da carne, a dos olhos e a da vida. A tradição católica diz que o 9º mandamento proíbe a concupiscência da carne, enquanto que o 10º proíbe a cobiça dos bens alheios. A concupiscência designa todas as formas arrojadas de desejo humano, um impulso de apetite carnal, uma revolta contra os frutos do espírito, inclinando o homem a desobedecer às leis divinas. São Paulo não despreza e nem condena o corpo humano, mas afirma que junto com a alma constitui a natureza do homem e a sua personalidade, que precisam vencer os vícios e sujeitar-se às virtudes. E por isso ele escreve em Gálatas 5,25, se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. O coração é o local da personalidade moral, pois Jesus disse em Mateus 15,19 que é do coração que procedem as más intenções, os assassínios, os adultérios, as prostituições. Queridos irmãos, devemos colocar a nossa inteligência, a nossa vontade, de acordo com as exigências da santidade de Deus, principalmente a caridade, a castidade e o amor à verdade. Todos os que creem devem obedecer a Deus e, obedecendo a Deus, vivam a santidade. E vivendo a santidade, tenham o seu coração purificado. E purificando o seu íntimo, compreendam aquilo em que creem. Por isso Jesus prometeu aos que tiverem o coração puro, verão a Deus face a face e serão semelhantes a Ele. Ou seja, Jesus aponta que a pureza de coração é condição para a vida beatífica de Deus. O batismo confere a quem recebe a graça da purificação de todos os pecados. Jesus na cruz nos resgatou da morte, mas aquele que ama a Deus precisa continuamente lutar contra a concupiscência da carne e os desejos desordenados, pela virtude e pelo dom da castidade, pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o verdadeiro fim do homem, pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentidos e da imaginação, pela rejeição da complacência em pensamentos impuros que o levariam a desviar-se do caminho dos mandamentos divinos, pela oração diária e pela leitura da palavra de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que Jesus nos lavou do pecado com seu sangue, mas a nossa salvação dependerá o quanto respeitamos, seguimos e obedecemos os mandamentos bíblicos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por isso que uma espiritualidade baseada apenas em assistencialismo, como faz a teologia da libertação, que numa relação íntima com o marxismo defende que o pobre é o fim último em detrimento de Cristo, onde a salvação deve ser social e não ligada à alma, apenas vinculado num desapego do sistema econômico, no resgate de uma sociedade livre das injustiças sociais, deve ser sim rechaçada, banida e execrada do interior da Igreja Católica Apostólica Romana, pois nega os princípios fundamentais que o próprio Jesus nos ensinou. O parágrafo 25-21 de nosso catecismo diz que a pureza exige o pudor, que é parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa, designa a recusa de mostrar o que deve ficar oculto, ordena-se a castidade e comprova-lhe a delicadeza. Orienta os olhares e as atitudes em conformidade com a dignidade das pessoas e com a união que existe entre elas. O pudor, nos diz o catecismo, inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes.
Queridos irmãos, o ensino sobre a verdade das qualidades do coração, da dignidade moral e espiritual do homem, deve ser uma prática constante em nossas escolas e universidades. Isso deve acontecer porque muitas dessas instituições estão formando militantes ideológicos e não cidadãos. A permissividade dos costumes concebe erroneamente o que é liberdade. A lei moral deve regir o ato educacional e os responsáveis pela educação precisam se alertar para o perigo que a juventude passa se não houver esse cuidado. É a palavra de Deus, a boa nova de Cristo, que pode renovar a nossa vida e a cultura do ser humano desorientado, pois ela é o combate contra os erros e os males provenientes da sedução sempre ameaçadora do pecado. Com as riquezas do alto, fecunda, consolida, completa e restaura em Cristo as qualidades espirituais de todos nós que cremos em um Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para todo sempre. Amém.